Tenho 78 anos. Sou viúva, mãe de 3 filhos, avó de netos que são a minha alegria. Mas antes de falar do que sou hoje, preciso contar a menina que fui e a mulher que aprendeu a viver em silêncio, carregando dentro de si dores que o tempo não apagou. Nasci no interior, em uma família simples, mas muito rígida. Meus pais eram respeitados, conhecidos pela seriedade, pelo trabalho duro. Fui criada dentro de regras, dentro de limites. Menina não podia falar alto, não podia sonhar demais, não podia desobedecer. Desde cedo aprendi que o destino de uma mulher era obedecer, casar e cuidar da casa. Mas dentro de mim, eu queria estudar, queria ser professora, queria conhecer o mundo além das estradas de terra. Eu tinha apenas 16 anos quando minha vida mudou de rumo para sempre. Era quase criança ainda, mal sabia o que era ser mulher, mal entendia o que era amor. E foi nessa idade que meu pai, orgulhoso, me disse que havia um homem interessado em mim. Não era um rapaz da minha idade, não era um vizinho ou colega de escola, era um homem feito, 30 anos amigo do meu pai, frequentador da nossa casa. Eu me lembro bem da primeira vez que ouvi seu nome ligado ao meu. Sentimental. Ele era muito mais velho, tinha a postura de quem sabe o que quer, a voz firme, o olhar que me fazia baixar os olhos. Mas eu não tinha escolha. Meu pai dizia que era uma honra que um homem assim, respeitado, com dinheiro, queria me desposar. Eu, menina, calei. Quem era eu para dizer não? O casamento foi rápido, nem festa grande houve. Apenas o bastante para que a sociedade visse. Eu me casei vestida de branco, mas dentro de mim havia apenas um vazio e um medo imenso do futuro. Naquela noite, não houve lua de mel. Houve apenas a constatação de que eu tinha perdido a infância e entrado num mundo de responsabilidades e obrigações que eu não entendia. Ele, meu marido, era bonito, charmoso quando queria, sabia usar as palavras. Mas por trás daquele jeito havia um homem mulherengo, conquistador, que já tinha fama na cidade. Gostava da bebida, gostava das noites fora de casa, gostava das mulheres que não eram eu. E eu, menina de 16 anos, ficava em casa, esperando um carinho que nunca veio, esperando uma palavra de amor que nunca existiu. Os primeiros anos foram os mais duros. Eu chorava escondida no travesseiro, para que ninguém soubesse. Não podia voltar para casa dos meus pais, que diria a sociedade se eu largasse o marido. Não podia reclamar com as amigas, porque naqueles tempos, uma mulher que falava do marido era mal vista. Então calei, engoli cada lágrima, cada solidão, cada humilhação. Vieram os filhos, 3, minhas maiores bênçãos. Cada um deles trouxe um pouco de luz para a escuridão em que eu vivia. Lembro-me do primeiro choro, do primeiro sorriso, dos primeiros passos. Eu era mãe. E ser mãe foi o que me deu forças para continuar. Enquanto ele estava nos bares, cercado de copos e de mulheres, eu estava em casa, velando o sono dos meus pequenos, cuidando da febre, preparando a comida, ensinando as primeiras letras. Eu era mãe e pai ao mesmo tempo. Mas não pense que a sociedade me via assim. Para os do fora, eu era a esposa do fulano, mulher de família, casada com um homem respeitado. Ninguém sabia das minhas noites em claro, do medo que sentia quando ele chegava bêbado, da dor de vê-lo olhar para mim, sem amor, como se eu fosse apenas parte do mobiliário da casa. Foram anos, décadas, de solidão dentro do casamento. Ele não mudou. Continuou com suas mulheres, continuou com sua bebida, continuou distante, e eu continuei fingindo. Fingindo em frente aos outros, sorrindo quando queria chorar, dizendo que estava tudo bem quando nada estava. Houve momentos em que pensei em ir embora, mas ir para onde? Eu tinha 3 filhos pequenos, não tinha estudo, não tinha trabalho, não tinha como sustentá-los, e, além disso, tinha o medo de ser apontada na rua, o medo de envergonhar meus pais, o medo de ser considerada ingrata, porque naquela época, mulher separada era mulher falada, e para uma mulher, não havia destino pior do que carregar a fama de ser mal vista. Então fiquei por eles, meus filhos, fiquei para que tivessem um teto, para que tivessem comida, para que pudessem estudar, fiquei para que tivessem, ao menos, a figura de um pai, mesmo que distante. O tempo passou. Vi minha juventude se perder. Vi minhas amigas vivendo amores,
algumas viajando, outras estudando, outras escolhendo o próprio destino. Eu não tive escolha. A cada ano que passava, eu me via mais envelhecida, mais cansada, mais presa. Meus filhos cresceram, tornaram-se homens de bem, honrados, trabalhadores. E se hoje tenho orgulho de algo, é deles. Eles me deram forças quando eu já não tinha. Eles foram minha alegria em meio à dor. Lembro das risadas na cozinha, das bagunças no quintal, das festas simples de aniversário. Eles não imaginam, mas cada pequeno gesto deles me salvava um pouco. E meu marido? Ele envelheceu também. A bebida, que sempre foi sua companheira, começou a cobrar o preço. Tornou-se um homem doente, cansado, frágil. Nos últimos anos de vida, já não tinha mais o vigor de antes. E eu, mesmo com toda a dor que carregava, estive ao lado dele. Não por amor de esposa, porque esse amor ele matou há muito tempo, mas estive ali por humanidade, por respeito à vida que dividimos, mesmo que tenha sido uma vida cheia de ausências. Quando ele morreu, senti algo estranho. Não foi alívio imediato, como muitos poderiam pensar. Foi um vazio, um buraco no peito. Era como se de repente a prisão tivesse sido aberta. Mas eu já não sabia como era viver em liberdade. Foram mais de 50 anos, ao lado de um homem que nunca esteve de verdade comigo. E quando ele se foi, eu não sabia o que fazer com essa ausência. Hoje, viúva com 78 anos, sento na varanda da minha casa e olho meus netos correndo pelo quintal. Vejo meus filhos feitos Romans do bem, cuidando das famílias deles. E penso, valeu a pena resistir, porque se eu não tivesse resistido, talvez eles não estivessem aqui. Talvez não tivessem crescido como cresceram. Mas quando penso em mim, na menina de 16 anos que fui, sinto tristeza. Aquela menina merecia mais. Merecia ter estudado, merecia ter amado de verdade, merecia ter sido feliz, merecia ter sido dona do próprio destino. E é por isso que eu falo que eu me abro agora, porque sei que muitas mulheres da minha época viveram o mesmo e nunca tiveram coragem de dizer. Não quero que nenhuma menina de hoje passe pelo que eu passei. Não deixem que escolham por vocês. Não deixem que o medo das críticas mate os sonhos. Não aceitem menos do que o respeito, o amor e a dignidade. Eu sobrevivi. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. A vida me deu filhos, me deu netos, me deu amor na maternidade e na família que construí. Mas como mulher, vivi apagada, vivi em silêncio, e hoje, aos 78 anos, só me resta a lembrança amarga de um destino imposto, e a esperança de que a minha história sirva de lição para que nenhuma menina nunca mais precise entregar sua vida em troca das aparências.